Olá, eu sou a Annelise e hoje eu vou falar sobre mecanismos de coordenação. O primeiro que eu vou falar é o semáforo, que são mecanismos que resolvem um problema de exclusão mútua, e pode ser visto como um objeto que pode sofrer dois tipos de operação entre ele, trancando e destrancando a execução de instruções. Então aqui nós temos a parte executável, né, a parte que executa o semáforo, e nós temos o número de permissões, que são duas permissões, e o número de processos, que são seis, que ele vai de 0 a 5. Aqui eu criei também um objeto semáforo com o número de permissões e um objeto da classe, né, processador thread, com o número de processos. Então, ele vai rodando até acabar todas as threads, as 6 threads que vai ser executado. E nessa classe, nós temos também o método construtor desse processador thread. Esse método de processar, no qual a tarefa ela vai estar processando quando ela entra na região crítica, né? Tem esse sleep para ela ficar processando lá. E aqui é quando entra na região crítica, que mostra para o usuário que a thread, no determinado número, determinado ID, ela entrou, com isso ela processa, né? Vai para a função de cima. E no final mostra que está saindo dessa região crítica. Esse run é o que está sendo dando start aqui. Então, ele adquire, né, o semáforo, ele dá um up no semáforo, ele entra na região crítica e no final ele dá um down no semáforo. Agora vamos executar aqui. Então, aqui no começo já podemos ver, né, que ele entra na região crítica, ele processa, porém ele não finaliza, ele já entra outra thread na região crítica sem finalizar. No caso, ela tá finalizando aqui, né? Já começa outra thread e o 0 só finaliza aqui embaixo. E isso foi feito desse modo até o final, né? Até a thread 5, que é assim que foi a execução do semáforo. Agora eu vou mostrar um pouco sobre o mutex, que é uma técnica usada em programação concorrente para evitar que dois processos ou threads tenham acesso simultaneamente a um recurso compartilhado. E esse acesso é denominado por seção crítica, que um meio simples dessa exclusão mútua é a utilização de um semáforo binário. Bom, essa aqui, né, é o main do mutex que eu criei. E ele vai fazer 6 processos, né, de 0 a 5. E dentro dele foi criado um processador thread mutex, que é a classe, já mostrando, né, qual vai ser o ID disso. Então, dá o start desse run aqui. Então, essa classe do processador thread é basicamente parecida com a do semáforo, porém aqui é criado um objeto semáforo já com o 1 para poder fazer um processo de cada vez. Então, processar também, ele dá um sleep aqui, mostra a thread que a thread está sendo processada. E quando ele entra na região crítica, mostra qual thread está entrando na região crítica, ele processa e sai da região crítica. Nesse caso, vai ser a thread, por exemplo, a thread 0 que entra na região crítica, essa thread processa e essa mesma thread sai da região crítica, né? E aqui, o semáforo, ele está dando um up e assim entrando na região crítica e ao final dá um down para poder sair dessa região crítica. Agora eu vou executar esse código para mostrar como que está sendo. E aqui já podemos ver que a thread 0 ela entrou na região crítica, como eu disse anteriormente, ela está sendo processada e ela já saiu da região crítica, mesmo acontecendo com a thread 1, entrando na região crítica e saindo da região crítica. A thread 2 aconteceu a mesma coisa.
E assim vai acontecer aconteceu com a thread 3, vai acontecer com a thread 4 e finalmente com a thread 5. É isso. Por último, eu vou mostrar a técnica do monitor, que é uma técnica para sincronizar duas ou mais tarefas que compartilham um recurso em comum. Assim, consiste num conjunto de procedimentos para permitir a manipulação de um recurso compartilhado. Agora aqui, nesse código do monitor, temos um objeto buffer, né, que é de acordo com a classe buffer. Temos o produtor 1, que é passado qual que é o produtor, né, que nesse caso é 1, o buffer compartilhado e o número de processos. O produtor número 2, que é feita a mesma coisa, o consumidor número 1, que é mostrado o número do consumidor, o buffer compartilhado e o número de processos, igualmente com o consumidor número 2. E com isso, o produtor 1, ele dá um start, que é o run, né? O consumidor 1 também. E logo após, o produtor 1, ele dá um join, e assim faz com que o consumidor 2 também dá um join. Isso acontece também com o produtor consumidor 2. E aqui primeiro, vamos para a classe do produtor, que primeiramente aqui é o construtor dele, assim como os outros. É criado também um buffer chamado pilha para poder ser feita a execução. E o método run é passado pela produção total, que nesse caso é o número de processos que eu tinha dito anteriormente, e é dado um set, um pilha.set, que depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E assim é mostrado que o produtor ele foi concluído. O consumidor é basicamente a mesma coisa, né? Com o construtor, o run, com os 6 processos, o identificador dele e mostrado para o usuário que ele foi concluído. Agora aqui, nessa classe buffer, o set, que é referente ao produtor, ele faz um método synchronized, que enquanto o disponível é igual a true, mostra que o produtor está esperando, né, dá uma funçãozinha para espera, e depois disso o conteúdo ele recebe valor e é mostrado o conteúdo que foi colocado pelo produtor. Então, o disponível recebe true e faz a notificação. Com isso, o get, que é em respeito ao consumidor, através desse método também synchronized, ele, enquanto disponível é igual a false, ele vai esperar e depois disso ele vai consumir o que o produtor colocou, o conteúdo que o produtor colocou. Então, com isso, o disponível ele recebe false e notifica e assim retorna o conteúdo. Agora eu vou mostrar como é que funciona esse método. Aí aqui podemos ver que o produtor 1 ele colocou 0, assim ele começa a esperar. Após isso, o consumidor ele consumiu o que o produtor colocou, no caso 0. E assim ele começou, o consumidor começou a esperar. Depois disso, o produtor 1, ele colocou 1 e esperou, assim como fez o 0. Aí isso ele fez até os 6, que foi o que foi colocado aqui, né? 6 procedimentos, 6 processos. Após ele ter colocado o quinto, o produtor concluiu e o consumidor concluiu. O produtor 1 e o consumidor 1. E assim começou o produtor e o consumidor 2 fazendo o mesmo procedimento, até a sua conclusão. Muito obrigada pela atenção.